pessoal, oficialmente sejam todos muito bem-vindos aqui à página da Voa Letra. Meu nome é Elaine Nani Voa Letra, sou a fundadora aqui da editora Voa Letra e hoje eu tenho a honra, o prazer de bater um papo muito gostoso com o Abel Marques, que é o autor do livro Fake News e Inteligência Artificial, que é um guia prático, né, Abel, para iniciantes darem os primeiros passos no uso das ferramentas de inteligência artificial. Abel é um profissional da área de tecnologia da informação, com 48 anos ininterruptos, né, Abel? Atuando na área de tecnologia da informação, sempre na área de desenvolvimento, suporte técnico, administração de banco de dados, inovação, enfim, ó, se eu puxar aqui a capivara do Abel, a gente vai falar a noite toda, mas com certeza é um profissional bastante gabaritado para falar com a gente sobre o assunto. Então, seja muito bem-vindo oficialmente, Abel, mais gente entrando aqui no nosso papo, seja muito bem-vinda, Helena, que entrou agora, a gente está iniciando nesse momento. Eu acabei de apresentar o Abel aqui de forma oficial, mas não quero tirar o brilho dele. Abel, quero perguntar para você, quem é o Abel? Bom, eu não descobri ainda, mas eu sou, né, a maior parte da minha vida, realmente, eu trabalhei com tecnologia da informação, né? Passei por todas as fases imagináveis aí dos trabalhos que existem em tecnologia. Hoje ainda presto alguma consultoria e, além disso, eu comecei minha vida como balconista numa livraria, né? Então, eu tenho o hábito de ler e tenho o hábito de acompanhar o noticiário desde jovem, certo? E esse assunto de notícias, de informação e etc. sempre me fascinou. Leio muito, gosto muito de cultura, de música também, certo? E eu acho assim, que se eu tivesse que escolher uma profissão hoje, né, para como que eu me denominaria, eu diria que eu sou um observador atento da realidade, certo? Essa função eu exerci acima de todas as outras em toda a minha vida, certo? Então, eu trabalho hoje, né, um pouco como escritor, um pouco como leitor, e costumo acompanhar muito o noticiário e vejo os problemas que a gente está passando aí, certo? Perfeito, Abel. Então, É um estou à curioso, sua né? disposição. Se a gente pudesse resumir, você falou, puxa, ainda estou tentando entender quem é o Abel. Acho que um pouco de todos nós. Você é uma pessoa bastante curiosa, que tem uma trajetória grande na área de tecnologia da informação. Uma pessoa entrou aqui agora, Helena, e disse assim, Abel é um grande profissional de TI, né? Que bacana, Abel. Abel, e para a gente esquentar aqui os motores, quais foram os motivos? O que te levou a escrever um livro sobre fake news e inteligência artificial? Bom, em primeiro lugar, vamos dar o nome certo aos bois, certo? Fake news é um nome gourmet que foi inventado para mentira, para destruição de reputações, para apologia ao ódio, notícias falsas, certo? Então, tudo isso a gente acabou resumindo com o nome de fake news. Mas, na verdade, são muitos pontos que a gente deve considerar quando a gente fala de fake news, e não apenas a mentira propriamente dita, né? Então, temos muitas coisas. E por que eu resolvi escrever um livro sobre isso? Porque eu tenho visto, né, e tenho me preocupado muito com os últimos anos sobre todos esses problemas que as mentiras têm trazido, tanto para a política quanto até para as famílias, certo? Sim. É uma coisa muito preocupante. E recentemente, né, no
meio do ano passado, foi feito um estudo pela OCDE, certo? Um estudo entre 21 países que discutia a capacidade dos adultos interpretarem notícias falsas. Esse estudo me deixou muito alarmado, porque dentre esses 21 países, a Finlândia ocupa o primeiro lugar, no sentido bom, né? No sentido de que os adultos ou as pessoas na Finlândia, elas têm muita facilidade de identificar notícias falsas. E o último lugar desse estudo, entre esses 21 países, ficou o Brasil, né? É uma coisa que me deu muita tristeza. Pesquisando melhor, eu descobri que a Finlândia, por exemplo, ela adotou a educação mediática como uma matéria escolar, certo? Obrigatória. Uma matéria obrigatória nas escolas. Exatamente. Desde 2013 eles já estão fazendo isso, tá? Então é uma matéria que existe no currículo escolar desde do primeiro ano primário até o final do ensino médio, né? É uma coisa muito importante e isso levou a Finlândia realmente a situação de ocupar o primeiro lugar, onde os adultos têm capacidade de interpretar uma notícia falsa, né? Enquanto que aqui no Brasil a gente está em último lugar, certo? Nessa pesquisa da Organização para o Desenvolvimento Econômico, certo? E as pessoas não estão percebendo o quanto esse assunto é importante na vida da gente, certo? Nós temos assim, muito caminho para percorrer e a gente tem que fazer um trabalho de conscientização muito grande, entendeu, Nani? Muito, Abel. Muito bem. Você, quando coloca, você traz esses dados da Finlândia, você tem muitas camadas, né, do que você colocou agora. Uma questão de interpretação de texto, tem uma questão aí de educação, né, do quanto a gente investe em educação no nosso país, comparado com outros países, e que nos coloca nessa posição de fim da fila aí que você disse, né? Abel, mais cedo você falou que a gente teve uma divisão até dentro das famílias, né? A gente nem vou entrar nos históricos passados aí, mas a gente sabe que fake news, o fato da gente não conseguir interpretar o que é verdade ou não, principalmente nas redes sociais, nos últimos anos fez com que a gente se dividisse enquanto sociedade, né? Você consegue falar um pouco para a gente do histórico, né? Desse histórico assustador das fake news nas redes sociais, nas grandes mídias? Consegue fazer um paralelo do uso das redes sociais, que papel que elas têm para fake news? Olha, Nani, as fake news, a mentira, a omissão de fatos e problemas relacionados, né, até a exploração do ódio na política, isso já vem há muitos anos no Brasil, não é uma coisa recente, certo? Eu lembro que desde o tempo da redemocratização do país, esse assunto da disseminação do ódio e da omissão de fatos e notícias falsas já acontecia, mesmo antes das redes sociais, certo? As redes sociais tornaram isso muito pior, porque antigamente quem praticava as fake news eram os órgãos da grande imprensa brasileira, né? E hoje isso se pulverizou para toda a população que acessa a rede social e que tem um WhatsApp, que tem um Facebook, etc., e acabam participando e até como conduzindo, né, aquilo que as mentiras que são criadas por gabinetes de ódio, etc., certo? Então, a gente precisa sempre ter consciência de que aquela notícia que você recebe
ela pode não ser verdadeira. Então, nós temos que analisar as fontes, né? Quem que está falando isso? Quais são os interesses que existem por trás dessa mentira, certo? Dessa notícia falsa. E isso, a gente, é um trabalho de, como é que se diz? Ela se tornou uma ferramenta política. Dos últimos anos, 2014, 2018, que foi um absurdo que teve de notícia falsa, e mesmo em 2022, que já existia uma preocupação um pouquinho maior, mas mesmo assim, ela foi muito utilizada, certo? Então, isso é um problema assustador, porque as pessoas não fazem ideia de quanto isso é prejudicial para o país e para a vida de todos nós, entendeu? Exato, Abel. Sabe o que eu gosto de pensar? Às vezes eu fico dando umas filosofadas, né? Tudo isso para a gente é muito novo, né? A gente está falando aí de internet, então pensando na história do país e falando de a gente estar usando a internet agora. É relativamente novo. Então, eu tenho uma tendência a pensar de que tudo que é novo, primeiro a gente se esbalda, não entende muito bem como funciona e depois a gente vai aprendendo. Então, eu sou uma otimista incurável, quero acreditar que a gente está nesse processo de começar a entender que a responsabilidade de se passar uma informação para frente, começar a entender como usar a rede social. E aí, falando especificamente do seu livro, eu fiquei muito feliz de verdade quando eu, procurando o assunto, encontrei o seu livro e entrei em contato com você, porque eu acho que a gente precisa levar em consideração a importância das nossas atitudes. Às vezes a gente critica governo, e de novo, gente, o livro do Abel não vai falar de governo, é um livro que vai nos ajudar a como usar a inteligência artificial para separar o joio do trigo, né? O que é verdade do que não é. Mas quando a gente encontra uma obra que nos ajuda a pensar, puxa, eu sou parte importante nesse processo, eu tenho a minha responsabilidade. A partir do momento que eu recebo uma informação, não paro para refletir, não procuro se aquilo é verdade e pulverizo, isso também diz muito sobre mim, né, Abel? Então, quando vem você e escreve um livro numa linguagem, de novo, gente, extremamente acessível, né? Fiz questão de fazer um videozinho uns dias atrás, o livro do Abel, ele tem uma linguagem que muitas vezes a pessoa fala, puxa, inteligência artificial, até fazendo um gancho com o que a Abel falou mais cedo, né? Fake news, essa gourmetizada que demos para mentira, a pessoa fala, puxa, será que eu vou conseguir acompanhar? É um livro extremamente didático, extremamente fácil de entender o que está sendo dito. Tem dicas lá de como pesquisar essas informações, são verdadeiras ou não. Mas, Abel, nesse contexto todo que eu queria te perguntar, quando você escreveu o livro, você pensou num público-alvo especificamente? O que você imaginou? Olha, eu escrevi o livro justamente para as pessoas que têm pouca afinidade com tecnologia, certo? Então, eu procuro não ser muito técnico no livro, falo um pouco de conceitos de o que é fake news, o que é censura e essas coisas todas, certo? E a intenção foi atingir pessoas, certo, que têm pouca afinidade, mas que, por outro lado, têm um interesse, certo? Porque se a pessoa por incrível que pareça, existem pessoas que acreditam que o uso de fake news é uma forma correta para eleger o seu candidato, certo? Existe gente que pensa assim, Sim, certo? sim. E agora, tem pessoas que não, que acham que ficam em dúvida se aquela notícia é verdadeira ou não. Então, essas pessoas elas podem, com muita facilidade, fazer uma consulta nas ferramentas que eu cito no livro, certo? Que são as ferramentas que estão disponíveis no Google, da Microsoft, o ChatGPT e outras, o DeepSeek, né, que é uma inteligência artificial chinesa que ela veio com uma tecnologia muito avançada, certo? Então,
A intenção é essa, é levar para as pessoas uma forma simples de pesquisar, de fazer perguntas simples para a inteligência artificial, que tudo isso está bem explicado no livro, e realmente chegar à conclusão se aquilo é verdade ou não é verdade, ou mesmo tirar dúvidas em relação por exemplo, alguma dúvida sobre política, sobre o preço de um produto, sobre qualquer informação adicional que a pessoa queira obter dentro de um determinado assunto, tá? Porque você pode falar com a inteligência artificial como se você está falando com uma pessoa qualquer, e ela vai responder com toda a didática e toda a informação, citando fontes, etc. Tá? Então, é muito útil, e é para essas pessoas que são bem intencionadas, né, que eu tive o foco para escrever o livro. Tá? Maravilha, maravilha, Abel. Você me fez pensar uma parte do livro que eu gostei bastante. O livro do Abel, gente, além dos prints, ele citou vários sites aqui, né? Copilot, ChatGPT, lá no livro ele tem uma série de outras plataformas que são gratuitas, que estão disponíveis aí para a gente consultar no nosso notebook, no nosso PC, no nosso celular. Então, assim como hoje a gente acessa a rede social, a contrapartida para ver se, para sanar as nossas curiosidades, para saber se é verdade ou não, também está lá, também está disponível, né, Abel? Tem uma parte do livro, gente, que ele faz umas perguntas, ele faz uns testes bem interessantes. Então, para além de saber se uma notícia é falsa ou não, ele coloca, puxa, mas por que o preço do café subiu tanto, né, Abel? Gostei muito que você colocou isso lá. Que eu acho que é uma prestação de serviço além que você coloca, porque, de verdade, eu uso muito ChatGPT, eu uso muito a inteligência artificial no meu dia a dia, para melhorar a qualidade do meu texto, para tirar uma dúvida, enfim. Então, eu acho que são ferramentas que estão disponíveis para a gente, que ampliam a nossa visão sobre as coisas, né? Então, quando você coloca lá, por que está subindo tanto o café? Você vai ter lá uma informação que é bastante completa, né, Abel? O que ele vai fazer? Acho que vale a gente dar um passo para trás e entender que a inteligência artificial, embora tenha o nome de inteligência, a gente não está falando de uma inteligência humana, né? É um gigante banco de dados com as informações todas que foram colocadas na internet e que ela vai compilando aquilo. Então, quanto melhor a pergunta é feita, quanto mais elaborada, com o tempo você vai aprendendo a dialogar com a ferramenta e vai refinando a sua pesquisa e o resultado é sempre melhor. Você também pensa dessa forma, Abel? Eu tenho ficado assim bastante... Às vezes eu faço umas perguntas até para saber o quanto é inteligente, sabe? O quanto aquela informação que eu estou colocando, o que eu estou recebendo deles é real. Pesquiso bastante coisa relacionada à minha área de escrita, às vezes eu pego uns erros, porque, de novo, gente, a gente está falando de fake news, mas não é porque ela trouxe lá que é verdade. Você coloca uns pontos assim também, né, Abel? Alguma bobagem que se joga lá, já que ela está sendo alimentada por um monte de gente, tem coisa lá que não vai ser verdade também. Então, cabe a gente ampliar o nosso senso crítico, de novo, evitando fake news e usando a IA para isso, né, Abel? Correto. O Abel tem uma coisa que eu acho tão importante a gente falar, a gente está falando de inteligência artificial, de fake news, o que a gente está falando no final do dia é dessa exposição, a gente está falando de internet. No passado a gente falava uma bobagem, e essa bobagem ficava restrita ali, né, Abel? Na nossa sala de casa, entre os nossos grupos de amigos, morria ali. Agora, quando alguma coisa é pulverizada, quando ela cai na internet, não tem mais volta. Né? Então, o que a gente está falando aqui, na verdade, é de reputação. E reputação é algo que depois que você perde para recuperar é muito difícil, principalmente quando a gente fala que caiu na rede social, né? Aí eu queria te perguntar, como que a destruição da reputação pode afetar a vida das pessoas, a sociedade como um todo? Isso é um assunto seríssimo, né?
Quando alguém ataca a reputação de alguém, primeiro que a notícia... vamos falar o seguinte, né? As principais vítimas das fake news, a principal de todas é aquela que recebe a informação e acredita nela, certo? Essa é a principal vítima. Ela pode ter interesse, em pesquisar e correr atrás e descobrir que aquela notícia é falsa, e ela, se for uma pessoa bem intencionada, ela não vai passar para frente. Agora, se ela descobre que é uma mentira e mesmo assim ela passa em frente porque convém a ela, então ela passa a ser cúmplice de um crime, certo? Então, a gente começa daí. Quando você ataca alguém, certo? Quando você ataca a reputação de alguém, principalmente se você faz isso através de um WhatsApp, de um Facebook, ou de um Twitter, ou seja lá que rede for, certo? É muito rápido que isso se espalha. E a pessoa que é vítima dessa mentira, ela não tem a mesma velocidade para se defender. E provavelmente ela nunca vai conseguir se defender, certo? Então é um crime que é um crime horrível, certo? É um crime horrível. Você imagina, você mora num condomínio, imagine que um vizinho espalha para o condomínio inteiro uma mentira sobre você, certo? Como que você vai resolver isso? Não tem. Então, isso é desonesto, isso é uma coisa que está se tornando padrão, está se tornando, como é que se diz, banal, né? A banalização do ódio, a banalização da mentira, como se fosse uma ferramenta, tá? Uma ferramenta política. Isso é que precisa ser combatido assim por todo mundo. E as pessoas não têm mostrado grande interesse pelo assunto e não têm mostrado muita vontade de combater isso, mas isso é uma das principais coisas a ser combatidas, tanto na política quanto na nossa vida pessoal mesmo, certo? Tem razão. Então, é muito complicado esse assunto e é difícil você lidar. A única saída para isso é educação e conscientização, certo? Principalmente para essas pessoas mais humildes, certo? Que elas recebem notícias mentirosas no WhatsApp, né? E a grande maioria das notícias foi criada por grupos específicos e esses grupos não estão preocupados com essa pessoa, certo? Eles estão preocupados com o próprio poder, certo? Estão preocupados com o próprio poder, estão preocupados com atingir os objetivos dele. E aquela pessoa humilde, aquele aposentado, aquela pessoa que tem pouco acesso à informação, certo? Ela está sendo usada e ela passa a se achar uma pessoa extremamente bem informada. Isso é uma coisa assim que dá pena, porque ela provavelmente vai ser a primeira prejudicada por esse grupo de criminosos, entendeu? Tem razão, Abel. Abel, eu vou cumprimentar as pessoas novas aqui que entraram no grupo agora, que estão compartilhando com a gente dessa informação. Sejam todos muito bem-vindos. O Daniel pergunta para a gente aqui, aliás, sintam-se muito à vontade para fazer perguntas, eu vou lendo aqui. Daniel pergunta para a gente o nome do livro. O nome do livro do Abel, gente, é Fake News e Inteligência Artificial, um guia prático para iniciantes dar os primeiros passos, né, no uso das ferramentas da inteligência artificial. Falo aqui para vocês, a gente vai reforçar ao longo da live, esse é um trabalho muito bacana que o Abel fez de conscientização, então ele está disponibilizando o livro dele gratuitamente, né, Abel? Para que seja baixado, está disponível aqui no link da minha bio, da Voa Letra, é só clicar lá na minha bio, clica lá, vai ter
só baixar o livro do Abel, está disponível no blog do Abel, que a gente vai deixar descrito aqui na live, e também dá para baixar, comprar lá na Amazon pelo preço simbólico de R$ 1,99, né? Então, esse é um trabalho de conscientização. Para quem entrou agora, eu apresentei o Abel mais cedo, um profissional com quase 50 anos de experiência na área de tecnologia da informação, sempre em cargos de liderança, então bastante gabaritado aí para falar do assunto para a gente, e uma pessoa muito interessada a nos ajudar. Ao longo aqui no comecinho da live, a gente falou que é uma coisa nova, né, Abel? Tanto rede social, a gente está aprendendo a lidar com ela agora, quanto inteligência artificial, e é natural que tudo que a gente está começando, como andar de bicicleta, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo, vai caindo, e tendo a achar que a coisa só vai melhorar. Tenho certeza, principalmente quando aparecem iniciativas como essa do Abel, de escrever um livro, de publicar um livro, colocar de forma gratuita para a gente. Daniel agradece a sua iniciativa, viu, Abel? Depois não esqueçam de entrar lá, baixar o livro do Abel, compartilhar. Tá aí uma coisa boa de compartilhar, né, Abel? No lugar de compartilhar fake news, vamos compartilhar um livro para aprender a lidar com elas. Abel, queria te fazer uma pergunta. Desculpa, o compartilhamento é o mais importante de tudo, gente, certo? Porque se a gente, por exemplo, eu sozinho não consigo atingir muita gente, né? Mas se a gente faz ficou baixinho, Abel, que fazem as pessoas que criam as fake news, né? Se a gente fizer o lado bom da coisa, fica melhor para todo mundo. Fica, com certeza, né? Se a gente se unir. Se unindo, a gente consegue, né, Abel? O Abel, nesse cenário, a gente falou aí desse lado complicado das fake news. Você acha que a inteligência artificial é uma ferramenta perigosa? Ou basta a gente saber usar com ética? Qual que é o seu olhar aí? Eu já ouvi muito isso, viu? Eu ouvi frases que às vezes até me assustam. Fala, puxa, inteligência artificial, como que é? E humanidade burra, enfim, eu ouço umas coisas um pouco estranhas assim. Eu, na minha opinião pessoal, gosto de pensar que tudo que está disponível dá para ser usado para o bem e para o mal. Cabe a gente usar o nosso discernimento e aprender a usar, né? Mas como é que você enxerga isso, Abel? Você acha que é uma ferramenta aí que tende mais para o mal? Olha, todas as invenções dos homens, desde o tempo que ele inventou a roda e a pólvora, certo? Todas as invenções, elas podem ser usadas para o bem e para o mal. A própria internet, a internet trouxe tantos recursos, tantas ferramentas maravilhosas, tanta facilidade para as nossas vidas, certo? E, ao mesmo tempo, ela abriu uma brecha para que um monte de crimes sejam cometidos com o uso da própria internet, né? Com as ferramentas de comunicação. Com a inteligência artificial não é diferente. Do mesmo jeito que, através de geração de um vídeo, você cria um vídeo falso, colocando uma pessoa falando uma coisa que ela nunca disse na vida, certo? Da mesma forma que a inteligência artificial permite que isso seja feito, ela também tem um antídoto, que é você pesquisar para saber se aquilo é verdade, se aquilo é fruto de uma criação de inteligência artificial ou não, certo? E se uma determinada informação é falsa ou é verdadeira. Então, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Tem muita coisa que falam, não, a inteligência artificial vai superar o homem, etc. Isso pode acontecer um dia? Acredito até que possa, certo? Hoje a inteligência artificial ela é criada por humanos e alimentada por humanos, ela é ensinada por humanos, certo? Com o passar do tempo ela pode evoluir, etc. Então, pode chegar um dia que a inteligência artificial vai dominar o homem. Pode, mas ela não vai ter tempo, porque a nossa burrice natural vai acabar com a gente primeiro, certo? Então, a inteligência artificial, ela pode ser usada para o mal, sim, e pode ser usada para o bem, sim. Assim como
a energia atômica, certo? Que ela é tão usada na medicina, mas também é usada para a fabricação de bombas que podem matar milhões de pessoas. Então, o conceito é o mesmo, certo? E a gente deve se preocupar sempre em tirar o melhor proveito possível, como as pessoas que têm boas intenções, as pessoas que são boas, fazem com a internet, utilizam a internet da melhor maneira possível, certo? Então, Exato. existem riscos e existem vantagens, certo? Como tudo na vida, né, Abel? O Abel tem uma pergunta bem interessante aqui que eu vou fazer para você. Ela é feita pelo Daniel Bregantin, tá? As empresas ainda não usam inteligência artificial por não terem colaboradores preparados. O que você acha que poderíamos fazer como consultores para auxiliá-las? Olha, é uma área que está iniciando ainda, certo? E tem muita gente que já está se preparando, certo? Eu, por exemplo, né, do alto dos meus quase 70 anos, já estou um pouquinho mais afastado disso, mas eu vejo que estão sendo criadas ferramentas já com uso de inteligência artificial e a inteligência artificial para efeito de consulta, estudos, procura de soluções, etc., já é possível com muita facilidade, né? Através de qualquer navegador, através do WhatsApp, através de aplicativos, etc., nos celulares, certo? Tem muitas maneiras que as empresas vão encontrar, assim como foi com a internet no início também, né? Nós tínhamos muito pouco conhecimento de internet lá no começo, e depois as empresas foram se sofisticando e foram criando profissionais para atuar nessa área e fizeram bastante coisas boas através da internet, né? Inteligência artificial não vai ser diferente. Perfeito. Ok? Obrigada, Bel. Obrigada, Daniel, também pela sua pergunta. Você sabe que essa pergunta do Daniel me faz pensar muita coisa. Eu dou aula também em escola. E a sensação que eu tenho é que a inteligência artificial chegou e quem tem mais curiosidade está lá mexendo do jeito que dá. A gente acaba que usa muito pouco perto do que ela oferece, com perguntas muito simplistas. E o que eu falo para os alunos, e tenho feito aí uma briga no bom sentido com as escolas, é que a gente precisa ensinar a fazer boas perguntas, né? Mais importante, pelo menos na minha visão, do que ter boas respostas, para que você tenha boas respostas, você precisa aprender a fazer boas perguntas. Então, não sei, Daniel, se eu estou certo ou não, mesmo eu acho que a gente precisa, a necessidade já foi criada, as empresas estão aí, estão vendo seus colaboradores usarem, eu acho que sim, a gente precisa de bons treinamentos para extrair da inteligência artificial o melhor para as nossas atividades no dia a dia. Então, eu levanto minha bandeira aí para as empresas contratarem boas consultorias e escolas também, puxo aqui para o meu lado, que a gente, já que está disponível, a gente precisa aprender a utilizar, né, Abel? É, eu vou até dar uma dica para o Daniel para que ele entre em contato comigo através do blog ou do Facebook para a gente esmiuçar o assunto, né? Porque eu acho que a gente tem... pelo fato de ter pouco tempo, né, É verdade. disponível, mas o foco da apresentação não é entrar nesse tipo de detalhe agora, mas eu me ponho à disposição para a gente conversar mais. Perfeito, a gente vai compartilhar as informações aqui, como acessar o Abel e de mãos dadas aí, a gente pode criar um bom caminho para isso, né? Obrigada, viu, Daniel? Ele fala que muitas empresas às vezes não usam por conta de compliance, enfim, a seara é muito grande, né? A gente está só começando, está tateando no assunto, mas essa é uma discussão boa, bastante aquecida. Que bacana, o Daniel te agradece, falou que vai entrar em contato contigo. Abel, a gente falou bastante aqui do seu livro, para quem entrou agora, Fake News e Inteligência Artificial, é um guia prático para iniciantes, para que as pessoas saibam como dar os primeiros passos aí
para navegar no uso da inteligência artificial para combater fake news. Reforço aqui, não só para combater fake news, o livro do Abel está cheio de dicas muito legais para a gente usar a inteligência artificial com prints de tela, sites gratuitos que todo mundo consegue entrar, né, em qualquer plataforma aí que tiver, no celular, né? Gosto de brincar, puxa, você tá com o celular aí vendo fake news, negócio, você nem sabe muito, está saindo para, só sai espalhando, dá uma entrada, Copilot está aí, chat GPT, uma série de outros, facinho, super fácil de acessar, para a gente fazer uma prestação de serviço, né? Antes de sair passando aí para frente. Mas, Abel, eu queria explorar um outro lado seu. Aliás, não outro lado, o mesmo lado, no lado de escritor, porque eu sei que esse não é o seu primeiro livro, né? Você escreveu um outro livro diferente aí, o nome dele é Dos Fios que Nos Tecem, né, Abel? Então, é um livro, pelo que eu entendi, uma coletânea dos textos, aforismos que você veio colocando nas redes sociais ao longo dos anos, mas eu quero que você fale um pouquinho do seu livro para que a gente possa conhecer também esse outro lado do Abel. Tá. Eu falo já do livro, mas eu queria completar ainda um pouquinho o assunto sobre fake news, sobre fake news principalmente, né? Que é um assunto que é muito polêmico hoje, que é muito discutido, que tem um grupo que defende a regulação da mídia e tem grupos que defendem que se você regular, você está censurando. Tá? Então, esse é um assunto polêmico e eu coloco no livro isso e eu queria passar o meu entendimento sobre esse assunto. Tá? Censura, o que é censura e o que é regulação, né, Abel? É isso? O que é censura e o que é regulação? Exatamente. Eu acho que a censura é uma coisa diametralmente oposta à regulação, certo? Quando você censura, você está censurando a verdade, certo? Enquanto que a regulação, ela está controlando a divulgação da mentira, nesse caso, ok? Então, é um assunto polêmico e não há interesse dos políticos, certo? A gente sabe que nós temos um Congresso que a grande maioria, né, dos congressistas que estão lá foram eleitos com o uso de fake news, certo? Não digo a grande maioria, mas um bom número deles foram eleitos com fake news. E você fazer com que um Congresso opere, né, faça uma transformação para realmente regular as mídias sociais e as mídias jornalísticas, inclusive, certo? É uma tarefa muito árdua, porque não há interesse nem por parte das mídias e nem por parte dos políticos, certo? Então, eu só queria deixar claro, tá? Censura é uma coisa completamente diferente de regulação, certo? A regulação é algo ético, é algo necessário, extremamente necessário. A censura não, eu sou contra a censura. Eu vivi o tempo da ditadura militar e eu sei o que era censura. Eu, como eu falei para vocês, eu trabalhava numa livraria e eu via todo dia a Polícia Federal entrar lá para recolher livros, revistas e etc., certo? Porque eram censurados. Então, existe uma diferença muito grande entre censura e regulação. E eu acho que é um assunto que as pessoas deviam se informar melhor, porque quando você fala em regular, não é censura, certo? É criar uma legislação que proteja a população, ok? Eu só queria deixar essa mensagem. Agora vamos falar um pouquinho, né, do meu outro livro. O meu outro livro ele é uma coletânea de textos que eu escrevi durante a vida toda, certo? E ele traz, como o próprio nome diz, né, todas as influências externas, né, que nos
nos tecem, certo? Tecem o nosso caráter e tecem a nossa forma de viver, de compreender a vida. Okay? Então, ele é uma mistura um pouco de poesia, um pouco de literatura, um pouco de política, fala de fake news também, fala de jornalismo e de diversos assuntos, né, que são pequenos trechos, crônicas, e também um pouco de humor, tá? Porque eu sou uma pessoa bem humorada, tá? Então, mas o objetivo da live é a gente falar do combate à fake news, né? Ok? Perfeito, Abel, perfeito. Pessoal, eu acompanho o Abel há muitos anos nas redes sociais, a gente está aqui com foco para falar do fake news e inteligência artificial, mas vale a pena, ele vai deixar aqui as informações todas dele, dar uma acompanhada no tom com que o Abel escreve. Eu gosto muito, bom, sou suspeita para falar, mas eu acho que um bom autor, ele passeia nas muitas formas de trabalhar com a linguagem, com as palavras, com o texto. Já li dos fios que nos tecem e já li fake news e inteligência artificial. Então, Abel tem essa propriedade para transitar, para brincar com as palavras. Então, vocês que vão baixar o livro aqui, Fake News e Inteligência Artificial, de novo, um livro gostoso de ler, extremamente fácil de compreender, um livro didático com print de telas que a gente pode usar, livro, uma iniciativa que ele fez aqui para compartilhar com a gente de forma gratuita, então vocês conseguem, de novo, baixar lá no link da minha bio, conseguem baixar no blog do Abel, conseguem, disso de forma gratuita, ou por R$ 1,99, um preço aí simbólico pela Amazon, e dos fios que nos tecem, vocês vão gostar bastante também. Aí vocês vão conhecer um outro Abel, né? Um Abel aí que tem um jeito de crônica, tem bastante de humor, tem crítica política, enfim, ele dosa bem essa linguagem toda. Abel, eu queria pedir para você, se você quiser deixar uma mensagem final, não só sobre o livro, sobre a mensagem que você quis deixar para o livro, o legado que você acha que isso fica para o futuro. O palco é todo seu. O que você gostaria de falar para a gente? Bom, em primeiro lugar, o objetivo maior aí desse livro e até desse nosso papo, né, é o combate à mentira, o combate à fake news. E o que eu queria fazer com vocês é pedir ajuda realmente na divulgação e espalhar, porque, como eu falei, não existe muito interesse dos políticos e nem da imprensa brasileira de regular o assunto, certo? É uma luta que a população vai ter que travar sozinha, certo? E a gente só consegue isso com união e com a ajuda de todo mundo, a distribuição, certo? Se vocês não gostarem do livro, não quiserem espalhar o meu livro, façam de outra forma, mas façam alguma coisa, certo? Porque nós precisamos que se faça. E, em primeiro lugar, a gente tem que colocar o amor ao próximo, certo? Que, no fundo, isso é um trabalho de amor ao próximo, que a gente vai estar protegendo uma série de pessoas que não têm informação, que são pessoas humildes e que elas são as maiores prejudicadas, as maiores vítimas das mentiras, certo? Eu gosto muito de lembrar, tem um engenheiro social, o Jacques Fresco, o nome dele é esse mesmo, Jacques Fresco. Ele estava criando um movimento para que a humanidade se transformasse e tal. Era um processo bastante utópico, mas, por outro lado, bastante interessante, né, de como que a humanidade usaria os recursos para que todos fossem beneficiados, né? E ele batalhou nesse projeto a vida inteira e não teve grandes resultados, certo? Porque, como a gente sabe, é o que eu falei, né? É muito fácil espalhar uma mentira, agora fazer alguma coisa boa complica, Sim. porque ninguém quer ajudar, né? Então,
Uma vez estavam entrevistando ele, né, um repórter perguntou para ele o que o senhor acha do cristianismo? Ele respondeu, eu acho uma ideia magnífica. Quando que vocês pretendem começar? Certo? Extremamente Então, inteligente. gente, é isso. A gente tem que começar uma hora. A gente tem que começar. E a gente tem que começar ajudando os outros. E principalmente aqueles que são mais humildes, aqueles que precisam de ajuda, que são os mais prejudicados e, ao mesmo tempo, são eles que acabam pulverizando as notícias falsas, certo? Então, o mais importante que a gente tem que fazer hoje é se unir para fazer um trabalho de educação e de conscientização contra a mentira, para que a gente consiga eleger congressos melhores e políticos melhores. Ok? Maravilhoso, Essa Rafael. é a mensagem que eu deixo, que é o meu maior desejo, tá bom? Maravilhoso, Abel, maravilhoso. E saiba que você faz um trabalho maravilhoso quando publica uma obra. Eu falei mais cedo, muita gente entrou depois. Quando publica uma obra e deixa isso de forma gratuita para que a gente possa compartilhar com o objetivo de passar a informação, né? De novo, hoje em dia, todo mundo, quase, vou dizer que não tenho dados aqui, mas a imensa maioria da população tem um celular na mão, mesmo a população muito mais carente, né? Eu vi um dado de que muitas vezes a pessoa tem muito pouco em casa, muito poucos recursos, mas um celular ela tem, ela prioriza. Então, o que a gente tem é uma arma, uma ferramenta, de novo, para o bem e para o mal. Então, à medida agora que a gente pode pulverizar o que aparece, e bem lá atrás eu fui uma, né, de muito lá atrás, de receber uma notícia e passar para frente e falar, nossa, então agora o que a gente está tendo a chance é de pesquisar. A gente tem, de novo, tem também uma ferramenta para tirar a dúvida antes de passar para frente. Vale reforçar, né, Abel, que esse é um livro que não tem um cunho político, né, Abel? Ele não vai aqui defender esquerda ou direita, podem ficar tranquilos. É um livro que traz informação, né? Na chamada que eu fiz para essa live, eu falei que muitas vezes a gente recebe uma notícia, né, Abel, que até vai contra as coisas que a gente acredita. Tem coisas que são minhas, falo, puxa, eu não concordo, eu posso não concordar. Mas o fato de não concordar não significa que aquilo é mentira. Né? Então o livro ele traz essa provocação. Gosto muito quando um livro traz provocações positivas, assim, que me faz, sabe, me dá aquela chacoalhada que todo mundo precisa, né? Não é porque eu não concordo que é mentira, enfim. Então, é um livro que não agride, mas nos faz dar um salto, dar um passo para frente. Então, é uma grande prestação de serviço. Fica aqui, eu reitero o convite aí do Abel, né, a mensagem dele, para que a gente possa pulverizar esse livro. A gente já compartilha tanta coisa, né? Compartilhar aí um livro fininho, fácil de ler, linguagem fácil, acessível, extremamente fácil, né? Então, se a gente puder resumir tudo que a gente falou aqui, a gente falou da importância da informação, né, Abel? A gente falou de ferramentas gratuitas que estão aí disponíveis para todos nós, para que a gente possa pesquisar não só fake news, mas tirar nossas curiosidades, perguntar coisas do dia a dia, né? A gente falou que o livro está disponível de forma gratuita, falou de censura e regulação, muito importante esse dado final que você trouxe, principalmente quando a gente fala de regulação, muitas vezes a gente tende a cruzar com censura, né? Mas a vida precisa de regulação, né, Abel? Não dá para a gente fazer, se tudo que for a gente quiser fazer não tiver nenhuma regra, nenhuma norma, a coisa não funciona. Então, regulação é tornar ético algo que já está disponível. Censura não é legal, censura é vetar, é o que você falou mais cedo aí na época da livraria, o pessoal entrava recolhendo tudo, né? Abel, tem muitos parabéns, tem muita coisa incrível que o pessoal está falando, vou ler algumas aqui, ó. A Márcia diz, iniciativa excelente, extremamente necessária, parabéns, Abel. Pesquisar antes de divulgar deveria ser o lema de todos. Concordo contigo, Márcia. Dalva, mandando aqui a
abraços e agradecendo muito pela sua iniciativa, né? Selma dizendo parabéns, Abel, pela iniciativa. Abel, para a gente encerrar com o coração quentinho aqui, eu aprendi muito. Eu falo que sempre que sento aqui entrevistando alguém, sento como aluna. E para mim é uma grande honra. Toda vez que eu desligo a câmera, eu falo, nossa, como abriu minha mente. Eu acho que falo pela maioria das pessoas que estão assistindo aqui, a gente com certeza sai melhor dessa live. Mas, Abel, como que o pessoal faz para te encontrar? Onde é que eles te encontram? Reforçando que o Abel ele está usando aqui para a live, não é o perfil dele, tá, gente? Ele teve uma questão técnica, não deu para entrar com o perfil dele, mas essa live ela vai ficar gravada, depois até sexta-feira no máximo eu vou deixar ela toda ajustadinha, vai para o YouTube também, e aí eu vou compartilhar as redes sociais do Abel. Mas, Abel, como é que o pessoal faz para te encontrar? Bom, eu sou contra a fake news, então eu não tenho perfis falsos, certo? Então, se você pesquisar Abel Marques Ferreira no LinkedIn, se você pesquisar no Facebook, você vai encontrar o Abel Marques Ferreira, certo? E o meu blog também é Abel M. Ferreira, blogspot.com, certo? Então, vocês podem me achar nos blogs, nos materiais que você publicou no Instagram e no Facebook, já tem o blog lá, né? Então, é fácil de achar também. Então, eu deixo em aberto para todo mundo que quiser entrar em contato comigo, que fique bastante à vontade e a gente podendo colaborar e unir forças aí nessa luta, com certeza todos serão muito bem-vindos. Eu agradeço muito aí a participação de todos e quero continuar junto com vocês. Um forte Que abraço maravilha. para todos. Maravilha, Bel. A Selma fala pra gente aqui, quem sabe um dia a gente não fica igual a Finlândia? Tomara, né, Selma? Estamos dando um passinho aqui, ó, aprendendo a não compartilhar fake news, né? Manuel agradecendo a nossa participação, Sui minha. Gente, um grande prazer, obrigada pela audiência de vocês, ficaram aqui. Parabéns, né? Sempre gosto de parabenizar, que a gente na correria do dia a dia, poder parar, tirar uma horinha para a gente aprender, ouvir uma opinião diferente, abrir a nossa mente, algo muito rico. Então, parabéns e obrigada. Obrigada, Abel, pela oportunidade. Ficamos aqui à disposição. Abel Marques Ferreira no LinkedIn, no Facebook, Abel M. Ferreira lá no blog. Nas minhas postagens anteriores, eu sempre marquei o Abel, o perfil dele, mas eu vou tratar essa live direitinho aqui, deixar ela bem justinha, e aí vocês vão conseguir entrar em contato com o Abel, comigo fico sempre à disposição. Tá bom? Daniel agradece a resposta das perguntas que fez, diz que gostou muito. Obrigada, Daniel, pela sua audiência. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Uma linda noite e a gente com certeza dorme. Já demos um salto, dormimos melhor do que entramos nessa live hoje. Mais conscientes. Um abraço para todos. Boa noite. Até, pessoal. Boa noite para todo mundo. Até. Um abraço.